Ganhando robustez espiritual. Esse é o 5º vídeo da série Inteligência Emocional, rumo à cura. A primeira vez que eu ouvi o nome espiritual robusto foi quando eu li a Bíblia, que tinha uma parte lá que falava de João Batista, que ele ficou uma temporada e estava começando a ficar com espiritual robusto. O que isso quer dizer? Quer dizer um espiritual forte, resistente, resiliente, que se mantém firme, mesmo diante das adversidades, dificuldades, qualquer coisa que seja. É um espiritual forte. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre esse tema. Os outros 4 vídeos já estão postados aí no canal. Se você quiser acompanhar a série em sequência ou assistir quando quiser, os 5 vídeos da série vão ficar salvos numa playlist aí no canal. É só você ir na aba de playlist, clicar e vai ter lá Inteligência Emocional, uma cura. E por que espiritual robusto? Quando eu tinha decidido criar essa série, que eu tinha separado um tempo para pensar, para refletir sobre o que eu ia criar para ajudar vocês aqui no canal, aí eu pensei em criar essa série. E uma coisa que eu sei que ajuda bastante você a se curar é cuidar da sua parte espiritual. Parte espiritual, ela não é apenas conversar com Deus. E quando eu falo de parte espiritual, eu não me refiro a entidades, a almas de pessoas que vagam pelo mundo. Eu não acredito nisso. Essas coisas não existem. Mas o espiritual, ele é mais profundo do que a mente pode chegar. Quando se fala de espiritual, é importante entender isso. Existem certas coisas que não podem ser entendidas nem raciocinadas. Tem coisas que é preciso compreensão, clareza e discernimento. Conversar com Deus, como eu já falei anteriormente, é um ponto que eu posso considerar um dos pontos iniciais quando uma pessoa quer melhorar a parte espiritual. Conversar com o Criador de todas as coisas vai fazer com que problemas se revelem. Até aqueles que mesmo você estando com 100 pessoas e as 100 pessoas juntamente com você estiverem 100% conectadas com toda a conexão mais perfeita possível, todas por um único objetivo, porque isso é algo forte. Mesmo que todos estejam juntos por um único objetivo, ainda assim não conseguem revelar coisas que são reveladas a você com a conversa com Deus. Conversar com Deus é mais importante, mais impactante do que você estar 100% conectado com, nem que seja com o mundo inteiro. Todos por um único objetivo. Separe um tempo e converse com Deus. Essa conversa com Deus, ela não tem padrão certo e nem roteiro. Como assim? É na sua própria linguagem, no seu próprio jeito. Você vê muita gente na internet falando: você conversa de tal maneira, você tem que falar assim, assim, assim. Você começa agradecendo. Não, porque pro universo a gente agradece, a gente não pede. Só que tem um detalhe: Deus não é o universo. Deus não é energia. Deus vem antes da criação. Quando você fala com Deus, independente de como você fala, Deus está vendo você. Conversar com Deus é muito diferente do que é falado. O que é que mais importa quando uma pessoa conversa com Deus? Eu descobri isso sozinho, com meu autoconhecimento. Não é você agradecer, não é você ter gratidão, apesar de que é muito bom. Não é nada disso. Não é você estar com energia positiva, com energia boa. Não é você estar bem arrumado. Não é você ter boa postura. Não é nada disso. Os pontos que mais importam quando você conversa com Deus são verdade, honestidade, sinceridade e principalmente originalidade. Esses 4 pontos são o que mais importa quando você conversa com Deus. Não é energia, não é postura, não é nada. São esses 4 pontos aqui. Se você vai falar com Deus,
certifique-se desses 4 pontos aqui, que são os mais importantes. Outra coisa que eu sei que é muito bom é a oração e a meditação. A oração, ela ajuda muito a vida da gente. Quando você começar a orar, vai perceber que a sua vida vai começar a mudar. Se você realmente quer melhorar a sua parte espiritual, faça orações. E a meditação, ela também é muito boa e é uma das coisas que vai te ajudar bastante a se curar. É a meditação. Com a meditação, você vai conseguir sair dos emaranhamentos, porque você pode estar muito emaranhado na vida e aí você não consegue se curar. Já aconteceu de você tentar melhorar a sua vida e não conseguir? Às vezes é porque você está amarrado, você está emaranhado na vida. Você está cheio de confusão dentro da sua cabeça e a meditação vai te ajudar a resolver tudo isso. Oração e meditação. Durante a oração, tem um detalhe também que importa. Por que é que eu coloquei conversar com Deus não na mesma parte de oração? Porque quando eu falo de oração, para mim engloba muito mais do que só falar com Deus. Porque na oração, eu penso assim, você pode orar acreditando, com energia, estando bem, agradecendo, e vai ter efeito na sua vida. Se você orar com rancor, com sentimentos ruins, aí não vai ter um impacto bom na sua vida. Sendo assim, a oração ela funciona também para ajudar você a não só falar com Deus, mas de certa forma criar a sua vida. Como eu já falei no começo, tem certas coisas que é preciso que você compreenda. Como eu estou falando nesse vídeo sobre a parte espiritual, que ela é muito mais profunda além da mente, tem coisas que eu só vou falar até uma parte, que eu só consigo falar até certa parte. O restante você precisa compreender, porque o quanto mais profunda a realidade, menos explicável ela é. Oração, meditação, ok. E outra coisa que vai te ajudar muito na parte espiritual para deixar mais forte é o jejum. O jejum, ele é muito bom. Todas as vezes que eu fiz jejum, eu me senti melhor, a minha energia melhorou, a minha mente ficou melhor. Naturalmente, você vai ficando mais positivo só de fazer o jejum. Separe 2 dias para jejuar. E detalhe, teve uma vez que eu fiz jejum e não foi do dia inteiro. Foram 5 dias seguidos que eu tinha feito jejum, só que só era assim que eu acordava até as 8 da noite. Depois das 8 da noite, eu jantava. Foi 5 dias seguidos e teve um efeito muito positivo na minha vida. E você sente que a sua parte espiritual começa a ficar mais forte. 3 palavras: oração, meditação, jejum. Leve isso para a sua vida. Se você não quer fazer os 3 frequentemente, você pode orar às vezes, meditar às vezes e aqui e acolá fazer jejum. No caso do jejum, você pode até fazer menos, mas na meditação e na oração, você pode aumentar a frequência, se você estiver começando. De todos esses pontos que eu já falei, você pode ter uma noção sobre o que eu já tratei aqui. Desde criança, quando alguém falava de espiritual, talvez pela maneira que eu fui vendo as coisas no mundo, quando se fala de espiritual, tem uma palavra que se destaca. Tem uma palavra que se destaca bastante em meio às outras palavras, que é o perdão. O perdão é uma palavra que tem muito destaque quando alguém fala sobre espiritual. Por quê? Primeiro que ela também é muito propagada, você perdoa as pessoas, porque realmente o perdão, ele liberta, ele é muito bom. E se você quer se curar, é importante perdoar. A falta de perdão adoece você.
Liberar o perdão cura você. Se você realmente quer se curar, quer se resolver mais, quer ter mais inteligência emocional, comece perdoando. Perdoe alguém. Quais são as pessoas que você sente que precisa perdoar? E você perdoa. Tem um detalhe: perdoar as pessoas não significa que você tem que chegar aonde ela está e dizer eu te perdoo. Isso não é necessário, a não ser que você queira. Perdoar é algo que acontece no seu interior. Você perdoa a pessoa e está feito. Se a pessoa aceita ou não perdão, isso também não importa. O perdoar tem a ver com quem perdoa. Se você vai perdoar, tem a ver com você, não com a outra pessoa. Eu sei que quando pessoas fazem mal pra gente, acontece de ser difícil perdoar. A gente até diz, eu te perdoo, eu perdoo essa pessoa, mas dentro continua mexido e etc. Só que teve algo que eu aprendi que é muito bom. Se você vai perdoar alguém, não tem a ver com sentir. Eu senti livre. Você vai perdoando, 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 até sentir essa liberdade. E você continua. Você persiste. Perdoa, 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 perdoa. E vai persistindo. Até sentir a libertação. Porque vai chegar uma hora que você vai realmente se libertar. Juntamente com perdão, tem outra palavra que tem um grande impacto na nossa vida, que é o arrependimento. Arrependimento não é aquele arrependimento que é propagado pelo mundo, que é o arrependimento que você chora, se sente culpado, se sente mal. Esse arrependimento, ele é ruim para a sua vida. Você exclui ele. E você só fica com arrependimento de mudança de rota. O verdadeiro arrependimento. No caso do arrependimento, eu falo arrependimento de mudança de rota. Mas essa palavra arrependimento, é importante você ter uma certa compreensão dela. E não tomar ela apenas como mudança apenas. É algo mais profundo. Mas como eu disse, como a gente fala da parte espiritual, é importante ter compreensão. Esse arrependimento, você tem, quando você tem ele, aí a sua vida muda completamente. Ela se transforma de dentro para fora. Esse verdadeiro arrependimento tem a ver com o seguinte: se você fazia algo e se arrepende daquilo, no seu interior e externamente, não existe mais maneira de você caminhar por aquela rota. Por isso que tem a ver com mudança de rota. Aquela rota que você foi não existe mais dentro de você. O arrependimento faz isso. Por isso que ele é tão bom. Se você fazer algo que acha que não é certo e se arrepende verdadeiramente, no seu interior não existe mais caminho, não existe mais rota, não existe mais nenhum tipo de tendência. Está resolvido em relação a você ir por aquele caminho. É muito bom arrependimento. Se você se arrepende verdadeiramente, você está mudando a sua vida para muito melhor. Só que quando se fala de espiritual, tem muitas teorias, muitas pessoas falando muitas coisas, etc. Tem uma coisa que é muito ruim, que é a questão de medos de entidades, etc. Que muitas pessoas falam, e se você ficar dando ouvido a essas coisas, você vai encher a sua cabeça de medo e vai estragar a sua vida. Que é o seguinte, que são fantasmas, vultos, todos esses tipos de coisas, que a pessoa amarra a roupa no sapo, costura a boca, todas as coisas que são nesse sentido não são reais. Só que se você acredita nisso, você dá espaço na sua mente para o medo, o que vai fazer com que coisas ruins aconteçam com você. Vai fazer com que a sua vida não seja boa. Você não vai viver de verdade. Você só vai viver pela metade. Quando você começar a fazer as coisas que eu disse anteriormente, conversar com Deus, orar,
meditar, jejuar, você vai começar a compreender que essas coisas que eu falei não existem. Todas essas coisas que envolvem uma entidade invisível fora de você, querendo o seu mal de alguma maneira, você vai começar a compreender que não existe isso, que as coisas não são exatamente assim. Mas claro, como essa parte é mais profunda, é importante que você compreenda. Mas com o passar do tempo, você vai começar a compreender. No espiritual, para a gente ter esse cuidado, existe uma coisa que eu digo que é fundamental. Por que eu digo que é fundamental? Porque isso que eu vou dizer agora faz com que você continue fazendo aquilo que eu disse anteriormente ou pare de fazer. Tem impacto nisso também. Que é o seguinte: você ficar acordado. Ficar acordado é você sair da sonolência, deixar de ser ocioso, deixar de ser lesado, deixar de ser apagado. Quando você fica com a sonolência, fica ocioso, fica lesado, apagado, você vai aceitando coisas na sua mente que vão te prejudicar lá na frente, você não vai ter a proatividade de conseguir lidar com as coisas da vida, você vai acabar tomando escolhas que não são boas para você, a sua vida inteira começa a despencar. Se você ficar acordado, vai conseguir ter a proatividade de lidar com as coisas e tomar escolhas boas, escolhas que fazem bem para você e para a sua parte espiritual. Essas escolhas eu chamo de escolhas interiores, que eu posso chamar de mini escolhas. Essas mini escolhas, escolhas interiores, são muito importantes, são determinantes para a sua vida. Como é que eu sei, Wesley, que essas escolhas estão acontecendo? Aqui é que está o detalhe. Se você não está acordado, essas escolhas aparecem e você, às vezes por causa do ambiente, sente uma tendência a escolher o que não é bom. E você vai por esse rumo. Quando você vai por esse rumo, cada vez mais você está afundando. Você precisa estar acordado. Se você estiver acordado, você vai conseguir perceber essas mini escolhas e escolher o que é melhor para você, o que vai te fazer crescer, o que vai te fazer evoluir, expandir, o que vai te curar. Fique muito atento a essas escolhas interiores. Você só vai saber dessas escolhas interiores se estiver acordado, porque ela não é uma escolha normal que você tem no dia. Que roupa eu vou usar? Que pensamento eu vou ter? É muito mais profundo que isso. E você só vai saber se estiver acordado, para perceber. E tem um detalhe que também é importante. Eu penso que muitos de vocês já sabem que desejar o bem às outras pessoas é muito bom. Desejar o bem a todos. Isso é bom. Deseje o bem a todas as pessoas. Só que aqui entra um detalhe. Não é fácil desejar o bem a todos. Eu desejo o bem a alguns, mas tem outros que eu não consigo. Você pode pensar assim. Só que nessa parte espiritual, tem coisas que, tipo nesse caso de desejar o bem a todos, que é preciso insistir. Se você quer desejar o bem a todos e não está conseguindo, você insiste nisso. E por que eu falo em insistir? Porque esse negócio de desejar o bem a todos é algo muito bom. E quando você começar a fazer, vai ter testes, oposições a isso. Nem que seja oposições não diretas. Tipo, você quer desejar o bem a todos, mas a pessoa que você quer desejar o bem tem atitudes que não são boas para você. Aí você pensa, mas aí fica dificultando, né? E realmente, tem coisas que acontecem que dificultam para você conseguir isso. Mas como eu sei que isso é algo muito bom, é importante insistir.
e você insiste por quê? A palavra insistência, ela existe a partir do momento que você vai por um caminho e existe uma oposição para te impedir, ou para te parar, ou para te voltar. Aí você insiste. Essa é a diferença de persistência para insistência. Persistência você vai persistindo, continuando. A insistência ela acontece quando tem uma oposição que vem contra você. Aí você insiste. Por isso que é insistência. Você insiste em desejar o bem a todos. As pessoas que você não consegue desejar o bem, você insiste para desejar o bem. Não existe uma técnica pronta ou um truque de linguagem. Essas coisas espirituais, elas não mudam simplesmente com a linguagem. Como assim? Quando eu falo linguagem, eu me refiro a palavra, pensamento, comportamento, comunicação, tudo isso. Isso aqui tem impacto, sim, mas não é determinante. É importante você ter usar essa força interior para você conseguir também desejar o bem a todos. Bom, no começo, quando eu falei sobre você conversar com Deus, que os 4 pontos que importavam eram a verdade, a honestidade, a sinceridade e a originalidade. Esses 4 pontos aqui, se você for olhar para a vida, se você quiser separar algumas coisas para poder firmar, tornar um princípio na sua vida, um valor, você pode usar um desses 4 ou os 4, porque eles são muito importantes. Quando eu queria fazer esse vídeo, eu estava preparando, pensando no que é que eu ia falar, nas coisas que eu ia dizer, e o vídeo está com 22 minutos, para dar 23. E eu fiquei muitos dias. Se você for olhar a data de post do 4º vídeo para esse 5º, vai ver que teve um longo período de tempo. Por quê? Devido às circunstâncias. Porque como eu estou gravando esse vídeo hoje, é porque hoje está mais silencioso, tem menos pessoas por aqui, aí dá certo para eu gravar. Quando tem muita gente não presta, que é muito barulho. E devido a essas circunstâncias, esse longo período, aí fica um vídeo longe do outro. Mas durante todo esse período, dá para tirar uma lição, que é a seguinte: nem todas as coisas saem como a gente quer, nem todas as coisas saem como a gente espera. E nessa palavra esperar tem um detalhe. Uma vez eu estava refletindo, estava de noite refletindo, pensando o que era que pensando, resolver o meu interno, o que é que eu podia fazer para melhorar, para expandir como pessoa, crescer pessoalmente. E eu percebi uma coisa. Nessas coisas, tem coisas que a gente percebe que a gente não consegue explicar direito. Você sabe que é profundo. Você sabe que aquilo ali é muito mais do que pode ser explicado. E eu percebi uma coisa. A gente não tem que esperar. Esse negócio de esperar não é bom. E aqui é que entra o ponto. Como assim? Mas a gente não tem que esperar em Deus? Só que tem que pegar o sentido. Qual é a diferença de esperar para paciência? A paciência, ela também tem a ver com esperar. Mas por que aqui dá o nome paciência? Porque a paciência, você tem paciência para algo. Existe algum propósito, alguma coisa no meio, algum motivo. Por isso que tem a paciência. Quando é esperar, o esperar em si é algo meio vazio, sem sentido, inativo, diferente da paciência. E eu percebi assim, esse negócio de esperar não é muito bom. E eu tô falando isso, você pode não estar entendendo direito. Aí eu vou falando e você pode entender melhor. Como assim esperar?
Porque existe o sentido de esperar. Na hora que eu percebi isso, que eu entendi, foi do seguinte. Eu estou falando esse vídeo agora. Agora eu vou dar esse exemplo e você vai entender melhor. Eu estou gravando esse vídeo. Não é para eu gravar esse vídeo esperando que tenha quantidade de visualizações, ou que alguém goste, ou que aconteça alguma coisa. Eu gravo sem esperar. Eu vivo, eu ajo, sem ficar esperando as coisas. Mas eu tenho paciência porque eu entendo que certas coisas levam tempo. É nesse sentido. E quando a pessoa fala esperar em Deus, na realidade não é exatamente esperar, porque o esperar dá um sentido, uma conotação de inatividade. Quando você fala esperar em Deus, não significa que você está inativo esperando em Deus. Na realidade, você está seguindo a sua vida e você está confiando em Deus que Ele vai agir no tempo dele. Então a palavra esperar em Deus, eu não acho que seja muito certa. Na realidade é confiar em Deus que Ele vai agir no seu próprio tempo. É bem melhor. Assim faz muito mais sentido, porque não é só esperar realmente. Essas pequenas coisas que a gente vai entendendo fazem a diferença. Teve outra coisa, inclusive eu gravei até um vídeo aí no canal, sobre a verdade por trás da mentira, a verdade por trás da ilusão. E essa verdade por trás da ilusão, eu vou destacar um ponto aqui, um ponto específico, que é: as pessoas não são o inimigo. E isso vai ajudar naquele ponto de desejar o bem a todos. As pessoas não são o inimigo? Por que eu digo isso? Porque quando alguém faz mal para você, qual que é a tendência? Achar que a pessoa é o problema, que a pessoa é um inimigo, que a pessoa é ruim, fulano, ciclano, olha isso aqui, né? Fica aquela tensão, aquele negócio pesado. Só que na realidade, ninguém é o inimigo. Os seres humanos não são nosso inimigo. E aqui entra uma questão, claramente, mais profunda, não consigo explicar, mas alguns de vocês vão entender. Que é você ter uma visão além dessa visão da carne e além da visão da mente. Que é uma visão mais espiritual. Que quando você vê alguém fazendo mal para você, você consegue ver que naquela pessoa existe problemas, existe feridas, existe algo na parte espiritual dela que não está resolvido. Tem algo de errado com aquela pessoa. E você vê que o inimigo não é a pessoa, é aquilo que está nela. E você só percebe isso com a visão mais espiritual. Alguns de vocês, eu acredito que já tiveram isso e podem entender o que eu estou dizendo. E quando você tem essa visão mais espiritual e vê que as pessoas não são o inimigo, aí as coisas começam. Por quê? Quando você tem essa visão e você vai ficar mais robusto espiritualmente, também nessa questão, aí começa a ter as oposições de nível mais profundo. Como assim? É algum tipo de resistência que tem quando você começa a ter um avanço, principalmente espiritual. Não são as outras pessoas. Talvez faça parte da criação, tá? Que é um tipo de resistência que quando você está com esse avanço espiritual, principalmente, tenta atrapalhar. Aí tem as tentações e etc. Nesse caso, como eu já falei no Desejar Bem a Todos, você precisa insistir. E aqui vai entrar outras questões que são fé, confiar, fé e confiança. Vai entrar nesse ponto. Porque na hora que você estiver insistindo, você vai dar de cara com problemas que tem dentro de você também. Essa resistência vai agir em outras pessoas como oposição a você. E aí você precisa da fé. Por quê? Porque como vai revelar as coisas dentro de você também, se você não tiver fé,
você vai dar de cara com medo, com insegurança, aí você para. Você pode pensar, não, mas eu vou continuar sem a fé. Eu também já cheguei a pensar nisso, mas não funciona assim. Quando você não tem a fé, é porque isso não é fácil. Se você não tem a fé, você não continua, você para, não faz sentido. Aparece, você tem a sensação, você começa a surgir pensamentos de opções melhores. E como você não tem a fé para seguir por esse rumo certo, você cai e segue outros rumos. E nessa parte das pessoas não serem inimigos, detalhe, quando eu falo tudo isso, não é algo para você temer, nada disso. Se você tiver uma compreensão, sabe que não precisa temer. Tudo isso é uma oportunidade de você evoluir mais, de você crescer mais. Na realidade, essas coisas podem ser a alavanca que você precisa para conseguir aquilo que você quer. As pessoas não são inimigo. Veja a verdade por trás da ilusão. A ilusão acontece algo, você quer considerar que a pessoa é o inimigo. A verdade a pessoa não é o inimigo. Você enxerga além da pessoa. Quando eu falo isso, e também quando eu falava desejar bem aos outros, a todos, não é você ser refém da pessoa. Não é você se anular por causa da outra pessoa. Não é nada disso. Amor não significa fazer favor. Fazer o bem não significa ser refém. É importante entender isso. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Eu desejo que tudo que eu falei aqui tenha te ajudado de alguma forma e que você possa mudar a sua vida. Meu nome é Wesley, sou o criador desse canal e fiz ele com o intuito de te ajudar a viver melhor, a crescer e a evoluir. É isso aí, pessoal. Esse é o 5º vídeo da série Inteligência Emocional. O tema do vídeo é Ganhando Robustez Espiritual. Os outros vídeos já estão gravados. O primeiro vídeo da série é Se desintoxique das coisas tóxicas dentro de você. O segundo, pare de escutar tudo e a todos. O terceiro, elimine as amarras da sua vida. O quarto, mudando o agir. E o quinto, ganhando robustez espiritual. É uma sequência de 5 vídeos que se complementam e que vão te ajudar a ter mais inteligência emocional e a se curar. É isso aí, pessoal. Esse é o último vídeo da série. E ao final, eu peço que você se inscreva, compartilhe o vídeo, comente o que você está achando. E é isso aí. Valeu!